Olá pessoal, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para o nosso tempo de estudo bíblico. Então, que você esteja preparado também em comunhão com Deus para participar desse momento com a gente. Comigo, Pastor Marcelo. Olá, meus irmãos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco, com a nossa casa, com a nossa vida e com o nosso entendimento da palavra do Senhor também. Amém. Pastor, faz uma oração para a gente começar esse momento. Santo Deus, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, agradecemos a Ti pela vida, por mais um dia que o Senhor nos concede viver, pela Tua graça, amor e misericórdia, Deus. Abençoa-nos, nos guardando nesse dia, iluminando as nossas vidas e também nesse momento iluminando os nossos corações para o meditar na Tua linda palavra, Deus. Que seja um meditar proveitoso, frutífero e transformador, ó Deus, das nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, vamos dar sequência então aos nossos estudos. Capítulo 12 de 2 Samuel. Muito bem. Como os irmãos já sabem, o tema dessa série a gente escolheu um nome, né? Os Caminhos do Coração. E a série toda está baseada em 2 Samuel, capítulos 11, 12 e 13. Hoje nós leremos 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 7. Eu vou fazer a leitura para vocês aí, e eu sei que os irmãos aí também, no seu devido tempo, também façam essa leitura em suas casas. 2 Samuel 12, do 1 ao 7, diz assim: O Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi: Você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu o ungi rei de Israel e livrei-o das mãos de Saul. Eita! Até aí, por enquanto. Essa é aquela gela estômago, né? Nossa, é aquela assim, puxa, não estava esperando. Eu esperava essa pancada agora, né? Quer dizer, esse capítulo 12 também, ele é tão rico quanto o capítulo 11 de ensinamentos, de verdades para a nossa vida, assim. A primeira coisa que me chama a atenção nisso é o fato de que Davi se tornou para Natã, o profeta, homem de Deus, o homem que ungiu Davi, né? Quando ele era novinho. Não, foi Samuel. Foi Samuel que ungiu. Mas Davi se tornou perigoso e não confiável para Natã. Porque Natã teve que criar uma história. Porque ele ia abordar com Davi um assunto que o Davi fez de tudo para esconder. De tudo para deixar embaixo dos panos. De tudo mesmo, inclusive matando pessoas. Para poder deixar aquele segredo dele por baixo dos panos. Então quando Natã, vai conversar com Davi, ele sabe, fala, como é que eu vou abordar esse assunto
Porque a última vez que esse assunto rondou por aqui, teve gente que morreu. Pessoas morreram. Né? Então, se eu chego lá de cara, Davi, vim conversar com você sobre o que você fez aí com Urias, aí agora está casado com a mulher do homem. Se Davi matou uma vez, Para se livrar, né? Para tentar se livrar da situação. É essa característica, né, de alguém com quem se tem que tomar cuidado, né? Essa é a característica de Davi nessa situação. A gente, para os irmãos que estão acompanhando o estudo aí, os outros vídeos, a gente já falou bastante disso também, e tem um caso que é quando o general Joabe, né, manda o mensageiro conversar com Davi, e Joabe tem a mesma preocupação de Natã, né? Ele fala para o mensageiro, ó, conta para Davi isso, e já fala a notícia que Urias morreu antes que Davi se ire. E tanto que o mensageiro chega lá e a primeira coisa que ele já entrega, ó, o cara lá morreu e aí deu tudo errado na batalha. Porque a impressão que a gente tem lendo os textos aqui, né, é que Davi estava sendo uma pessoa com quem a gente tem que tomar cuidado para confrontar, com quem a gente tem que tomar cuidado para conversar assuntos delicados, para discordar. E acho que para a gente, enquanto cristãos, né, fica esse exercício de reflexão nesse sentido, né? Como as pessoas podem chegar até nós e nos confrontar, e nos corrigir, e discordar da gente em qualquer que seja a situação, né? Porque a gente vive tempos que a impressão que dá é que ninguém pode discordar de ninguém, né? E ainda mais na situação que nós estamos falando, né? Davi estava em pecado, Davi havia feito o mal. Para esconder o mal, ele fez mais mal ainda, e isso se tornou algo recorrente na vida dele. Ele precisava ser confrontado, ele precisava de alguém que chegasse até ele. Davi, você está errado diante de Deus. O texto que a gente leu na última aula, né? Isso foi mal perante Deus. Mas até para isso, Natã precisou chegar pisando em ovos, né? Vou contar uma historinha, vou sentir a temperatura da água antes de pular, porque Davi nesse momento não era alguém tão aberto a questionamentos, né? E fico pensando, olhando para nós, né? Para nossa reflexão, momentos, situações, eventos que nós nos colocamos em que nós deixamos de ser pessoas confiáveis num determinado aspecto da nossa vida. Sim. Porque veja só, Samuel, até esse momento não havia um arrependimento, né? Davi tentou de tudo, menos se arrepender. Na Bíblia a gente pode dar spoiler, porque o livro já está escrito, né? Vai haver um arrependimento de Davi. Mas até esse momento não havia arrependimento. Nós já conversamos num dos nossos papos nessa série que enquanto não houver arrependimento, não tem transformação. Então, se nós fizermos algo que nos torna uma pessoa perigosa, enquanto não houver arrependimento, nós continuamos sendo uma pessoa perigosa. E as pessoas têm que pisar em ovos para conversar conosco de fato. Isso é uma reflexão importante, né? Que tipo de pessoa, que tipo de personalidade nós estamos sendo para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Especialmente nessa situação, algo que foi feito e como a gente permite que isso domine a nossa vida, a nossa personalidade, as nossas reações, né? E enquanto a gente conversava aqui sobre o tema, a gente percebeu que nesse trecho, assim como nos outros que a gente viu, várias coisas a gente pode perceber. Um outro tema que surgiu quando a gente lendo o texto, né, é a hipocrisia que enche o coração de Davi, a hipocrisia que é essa diferença entre o que se fala e o que se faz, né?
diante da história, quando Davi ouve a história da boca de Natã, ele age de uma forma até intempestiva, né? Tal homem deve morrer, quem tomou a cordeirinha do mais pobre tem que morrer e tem que pagar 4 vezes mais. E olha que interessante, né? Davi, enquanto rei, talvez fosse alguém que fosse muitas vezes consultado sobre as situações ali das pessoas, né? E ele mesmo não fez aquilo que ele falou que era o certo se fazer, né? E Davi, enquanto rei, ele era sentenciador, ele dava sentença. Se a história que Natã conversou com Davi fosse uma história real, não fosse uma fábula, uma história, né? Não história, mas uma história que Natã elaborou para poder conversar com Davi, o sujeito que tinha feito aquilo ia morrer mesmo. Ia morrer mesmo, porque ele era o rei. Ele tinha o poder da sentença. Mas é interessante isso daí, Samuel. Muitas vezes a gente costuma medir as pessoas pelos nossos pecados. Como assim medir as pessoas pelo nosso pecado? Por exemplo, aquilo que eu faço e aquilo que a pessoa faz que é semelhante comigo é justificável. Agora, quando eu encontro alguém que o erro daquela pessoa, o pecado daquela pessoa é algo que eu não faço, aí eu peso a mão, aí eu critico, né? Então é assim, o meu pecado é mais leve, mas o erro do outro, isso que o outro está fazendo eu não faço. E aí a gente pesa a mão. É um imoral, isso aí não é crente, isso aí não merece confiança. Por quê? Porque eu não faço uma coisa dessa. Às vezes a gente enche o peito, né? Nunca, eu não faço uma coisa dessa, coisa horrorosa dessa. Então isso é medir os outros pelo nosso pecado, né? Colocando o nosso pecado num grau de menor perigo, de menor gravidade. Menor intensidade, né? É o que no Novo Testamento a gente vai ver como consegue enxergar o cisco no olho do outro, mas não vê a trave. Eu também sou, sabe, eu também sou falho, eu também erro, né? Mas isso aí não. Mas isso que o outro fez, isso jamais. E na situação que Davi está vivendo ali, né? É bem isso, né? Uma hipocrisia tão grande. Poxa, o outro era pobre, era a única coisa que ele tinha, tratava como uma filha, era como se fosse alguém da família, alguém que tinha mais poder não tem o direito de fazer isso com o outro. Que parece uma situação diferente para Davi que está ouvindo aquela história, né? Não, tem a ver com mantimento, matar para comer um animal, para receber um visitante, mas ele não percebe que isso tem muita ligação com o que ele fez, né? A história que Natã está contando é aquela introdução, né? Bom, deixa eu contar uma historinha para você aqui, porque Natã já tinha feito homilética, né? Tinha ganhado a atenção do ouvinte, o ouvinte estava ali com ele. Agora deixa eu contar para você, fazer a aplicação do meu sermão para você aqui. E diante disso, né? Diante desse momento, né? Que Davi está vivendo, ele numa situação, né, ele se acha ou está ali numa posição de, como você mencionou, né, de juiz, né, ele vai determinar a pena para aquilo que se sucedeu. E de repente ele vai perceber que, bom, na verdade eu não sou juiz coisa nenhuma. Nesse caso eu sou o réu. O réu. E réu culpado, hein? E culpa declarada. E outra, né?
disso que eu falei, do medir o outro pelo nosso pecado, conforme o nosso pecado, às vezes um erro nosso, um pecado nosso, que nós consideramos sendo menos grave que o pecado do outro, por isso eu peso a mão no outro, porque eu considero que o meu pecado é menos grave. Por vezes, no exemplo de Davi, na realidade o meu pecado, em termos de gravidade, pecado é pecado, mas em termos de gravidade e estrago, o meu pecado pode ser mais grave que o pecado desse daqui, em termos de intensidade e estrago. Então, consequências, por quê? Porque, com todo o respeito que nós temos aos animais, nós temos animais domésticos em casa, o Samuel agora está com um criador de gatos lá, está com 4 gatos. 4 gatos. 4 gatos, eu tenho minhas cachorrinhas em casa, eu freio para animais, não tenho adesivo no carro, mas freio, né? Eu me pergunto quem não freia. Esses dias eu freiei, tá fazendo trilha de bicicleta, eu freiei para não atropelar uma cobra. Então, Uma cobrinha pequenininha, mas não dava para fazer o mal. Então a né? gente ama os animais, mas eu considero a vida humana ainda muito mais valiosa, mais importante, né? Não que a vida animal não tenha importância, tem muita importância, mas a vida humana ainda é mais importante. Então Davi sentenciou um homem à morte porque esse matou um animal que eles costumavam matar para se alimentar. Mas a maneira como o cara fez foi pegar do outro, na história de Natan. Então o problema aqui não foi matar o animal para comer, mas o que animal e como foi feito. E Davi sentenciou, na história, Davi sentenciou o homem à morte. Esse homem aí deve morrer. Mas ele considerou o pecado desse homem da história digno de sentença de morte. Mas ele matou pessoas. A impressão que eu tenho é que até esse momento, antes de Natan revelar a ele quem é o personagem da história, né? Até esse momento Davi ele está completamente cego para tudo que ele fez, para tudo que ele viveu. E aí, mais uma vez, aquilo que está no Novo Testamento, né? Davi enxergava o cisco no olho do outro, mas não via o tamanho do mal que ele havia feito. E algo que a gente vem repetindo sempre, né? Enquanto não há arrependimento, não há transformação. Enquanto não há arrependimento de Davi, ele sequer consegue enxergar a situação que ele está vivendo, o mal que ele causou a si e aos outros, e como a gente vai ver ainda nos próximos estudos, a consequência de tudo o que ele fez, né? Ele ainda tem pano essa manga. Uma coisa, Sá, que eu fico muito triste quando ouço, é quando cristãos vêm falar para mim assim, cristãos assim, que estão numa vida que a Bíblia conta que não é a vida cristã. E aí você vai conversar com essas pessoas, meu irmão, minha irmã, você é cristão declarado. E as pessoas assim falam, não tem nenhum problema que eu faço, porque depois é só pedir perdão. Eles acreditam que o pedir perdão é um rito. É um rito, é simplesmente um rito. Eu peço perdão e que isso traz o perdão para as nossas vidas, né? O que traz perdão para as nossas vidas é o arrependimento. O arrependimento. Porque em termos de pedir perdão, a gente vai continuar lendo o texto, Davi não faz ali com Natan um pedido de perdão. Oh Deus, eu te peço perdão. Ele diz, eu pequei. É o reconhecimento. O reconhecimento do pecado, o reconhecimento do estrago que fez. E muitas vezes a gente fica cego para isso.
Tem um autor que eu já li, me lembro o nome dele agora, que ele escrevia no livro dele. Quando Paulo fala ali, né, onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Mas então nós devemos continuar pecando? E Paulo, não, pelo contrário. Podemos tentar o Senhor, né? Então esse autor escreve assim, nós não podemos usar a graça de Deus para viver uma vida desgraçada. E eu fico triste quando as pessoas vivem uma vida desgraçada, que é o quê? O que é uma vida desgraçada? Uma vida fora da graça de Deus. Uma vida desgraçada, e para viver, e ela usa como defesa dessa vida desgraçada a própria graça de Deus. Eu posso viver essa vida desgraçada, porque depois eu cumpro um rito, que nem é de coração, mas é verbal. Eu cumpro um rito de pedir perdão e Deus ignora a desgraça da minha vida. Ainda mais sabendo que no coração há essa convicção, isso, eu vou continuar fazendo. Isso, né? Porque já tem a solução para isso no final. Né? Isso é triste demais. Eu acho que quando a gente chega numa situação como essa, a gente está mais enroscado que o Davi. Sim. E de fato, né, o que a gente está vendo aqui nesses estudos é justamente isso, né? Ao observar a vida de Davi e nessa situação específica que nós estamos conversando sobre, é entender quando, em que momento e de que forma a gente se vê em situações similares. Eu acho que essa é uma grande delas, né? Tinha um professor da faculdade, também não vou saber lembrar muito bem o nome, mas ele falava ele usava o termo binômio, né? Que o perdão, na verdade, é um binômio, são duas coisas que acontecem simultaneamente, arrependimento e perdão. Todo perdão tem consigo o arrependimento, e todo arrependimento traz o perdão em Cristo, né? Nós estamos falando aqui. Então não existe como falar de perdão sem arrependimento, e quando há arrependimento, naturalmente haverá o perdão de Deus em Cristo Jesus. Não é um rito religioso vazio. Exato, é uma transformação, né? É a percepção da situação, o que foi feito, como foi feito, e chegar à conclusão de que foi um erro. E a partir dali, desejar a transformação, desejar a mudança e, na medida do possível, reparar o mal. Algo que, no caso de Davi, já havia muitas coisas irreparáveis que haviam sido feitas, né? Mas, né, nós vamos continuar essa conversa porque a gente parou quando Natan disse para Davi, né? Você é esse homem. E aí a gente só leu um primeiro trechinho do sermão que Natan dá em Davi, porque aí ele se empoderou. Aí ele se empoderou, falou, agora eu fisguei o peixe, agora eu vou trazer ele aqui, ó, no barco. Natan pensou assim, funcionou. Funcionou. Deu certo, funcionou. E aí ele vai dar um sermão em Davi. É claro que a gente tá brincando assim, né? Que Natan foi lá tentar, entre aspas, né? Jogar uma isquinha em Davi. Mas é a estratégia do momento, claro. E a gente tem plena convicção que é a estratégia que Deus colocou no coração de Natan, né? Natan foi inteligente. Sim, sábio, né? E usado por Deus, como o texto que a gente acabou de ler, né? Sabe por quê, Samuel? Foi muito, muito bom você ter tocado nesse assunto. Porque às vezes a gente pensa que a gente, como crente, vai falar com outro, que a gente vai lá de peito aberto, assim. Tô com a razão, senta aí. Não é. Dá o direito de você agir como quiser. Você tem que ser inteligente, você tem que ser estratégico, porque Paulo fala que ao exortarmos uns aos outros, é buscando a transformação, buscando o arrependimento, né? Então, Natan, além de cuidar da vida dele, também estava fazendo algo pensado de maneira inteligente, iluminado por Deus, para que houvesse a possibilidade de promover em Davi o arrependimento. Sim. Né? Então não é porque ele era profeta, ele era crente, que podia chegar lá de peito aberto
jogar aquilo em cima de Davi, fazer com que o coração de Davi se fechasse mais ainda e ele se tornasse mais perigoso ainda. Sim. Então Natan foi iluminado por Deus, inteligentíssimo, uma estratégia abençoada por Deus, tanto que deu certo. Sim. Né? E mostra, né, pra gente algo que também a gente já mencionou aqui nos nossos estudos. O que importa sempre é a maneira com que Deus julga as nossas ações, as nossas escolhas e tudo aquilo, a forma com que a gente vive, né? A gente já viu que Davi ele se preocupou muito com o que os outros iam pensar. Tentou até manipular a forma com que outros iam pensar a seu respeito. Mas no fim das contas, o que é importante para nós diante de Deus é a forma com que nós vivemos diante dele, diante de Deus. A verdade se revela sempre diante dele. Isso é algo para a gente também continuar pensando. E Deus é tão gracioso, Samuel. Deus é tão gracioso, que até ali Davi não tinha ido ao encontro de Deus. E Deus vai ao encontro de Davi. Olha como Deus se preocupava com a vida de Davi. Ele usou o profeta. Deus foi ao encontro de Davi. Deus queria que Davi se arrependesse. Deus queria perdoar Davi. É como se Deus dissesse: eu quero perdoar esse meu filho. Mas ele precisa se conscientizar. Ele precisa se arrepender. Não é assim, dessa coisa mal feita, dessa coisa ignorada, né? Então, Deus não se esconde, não foge de Davi. Deus vai ao encontro. Deus faz esse movimento, né? Por mais que seja um episódio assustador, de gelar o estômago na vida de Davi, foi uma ação de amor da parte de Deus. Exato. E olha como é interessante, né? A gente ler e continuar lendo a palavra de Deus sempre. Porque a gente vai perceber mais pra frente, o que acontece agora é que Davi vai perceber que Deus conhece. Ele pode tentar esconder, pode tentar fazer, ele pode esconder de si mesmo, mas Deus sabe, Deus conhece, e Deus, nesse caso com Natan, confronta. E mais pra frente, no Salmo 139, se eu não me engano, que Davi vai não apenas reconhecer, mas pedir isso para Deus. Sonda-me, conhece meu coração, conhece os meus caminhos, vê se há em mim algum caminho mau. Prova os meus pensamentos. Prova os meus pensamentos, ou seja, eu não sou capaz de olhar para mim e definir se eu estou indo bem ou estou indo mal. Então, ele reconhece: Deus já fez isso comigo, eu vou pedir, faz de novo, faz sempre. Depois desse episódio, Davi escreveu 3 dos salmos que eu acho lindos da Bíblia. O Salmo 32, na sequência, ele escreveu o Salmo 51. Depois do Salmo 51 veio o 32. Salmo 139, né? 139 e o 32. Se você ler esses 3 salmos, ele conta o que aconteceu com ele depois dessa conversa com Natan. Amém. Vamos terminar que começou a chuva. Isso é um papo para os nossos próximos estudos, e a gente convida você a permanecer com a gente, continuar assistindo e acompanhando. Nesse vídeo que você acabou de ver também, se você gostou, dá aí sua curtida, compartilha nas suas redes sociais para ajudar esse conteúdo chegar a mais pessoas também. E a gente espera você no próximo, tá bom? O senhor orou no começo? Senhora. Então vou orar para encerrar aqui, pessoal. Querido Deus, nós queremos pedir ao Senhor, ó Deus, assim como Davi, naquele salmo maravilhoso, sonda os nossos corações, ó Pai, conhece o nosso pensamento, vê se há em nós, ó Pai, algum caminho mau e guia-nos, Pai, pelo Teu caminho, pelo caminho eterno, pelo caminho de justiça e paz que o Senhor mesmo construiu para nós em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que esse tempo de estudos, Pai, observando e aprendendo com Davi, que a gente possa se olhar nessa história e mudar aquilo que precisa ser mudado, para que sejamos transformados pelo Senhor. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Mais uma vez eu agradeço por esse tempo e peço que a Tua bênção alcance a todos que estão também nos assistindo, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Jesus. Glória a Deus. Obrigado, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço, meus irmãos. Até o próximo encontro.